Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Pet Center Comércio e Participações S.A., a PET, para discussão de resultados referentes ao terceiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Sérgio Zimmermann, fundador e CEO, Aline Pena, CFO e diretora de Relações com Investidores, e Matheus Nascimento, gerente sênior de Relações com Investidores e Novos Negócios. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da PET. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast por meio de videoconferência, podendo ser acessado no endereço www.ri.pets.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que todos os participantes do webcast poderão registrar, via website, perguntas para pets que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da PET, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a PET. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da PET e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Sérgio Zimmermann, CEO da companhia, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Sérgio, pode prosseguir. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia a todas. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Antes de entrar propriamente nos dados do terceiro TRI de 21, eu gostaria de fazer uma consideração falando um pouco sobre o momento que nós estamos vivendo e um pouco de perspectiva do setor. Nós, talvez em todo esse período de um ano e pouco de bolsa, é o momento que a gente divulga resultados com um mercado, digamos assim, mais sob pressão, mais estressado. E nesses momentos de estresse de economia, estresse inflacionário, estresse de dólar, estresse de juros, a gente tem um histórico interessante do segmento PET. Eu costumo dizer que o segmento PET ele tem uma resiliência importante. Não significa que ele seja imune a essas coisas, mas ele é claramente resiliente em relação a outros segmentos do varejo. Sempre recordando aqui os anos de 2014 e 2015, quando o varejo brasileiro puxou o PIB para baixo, caiu mais do que o próprio PIB, o segmento PET naquela ocasião foi positivo. E continua sendo assim em todos os momentos de estresse da economia. Então, nesse momento que a gente está apresentando, a gente confirma essa percepção, primeiro, do segmento PET, e, em segundo lugar, a nossa posição dentro do segmento. A gente, claramente, ao longo desses 19 anos de história nossa, sistematicamente performando melhor do que o próprio segmento PET. E isso eu chamo de uma dupla resiliência, uma dupla proteção contra esses momentos de estresse. Então, a proteção do segmento que nós estamos inseridos, em segundo lugar, a nossa própria performance, que em 19 anos, ininterruptamente, tem sido superior ao próprio segmento PET.
Então, só fazendo essas considerações iniciais, só para contextualizar essa apresentação de terceiro TRI, que corrobora essa questão da resiliência em momentos mais adversos. Então, vamos lá. Iniciando aqui a parte da expansão, o terceiro TRI marcou um feito importante, que foi o marco de 150 lojas em todas as regiões do Brasil. Então, agora definitivamente presentes nas 5 regiões geográficas do Brasil. Um outro ponto importante foi o avanço da rede Seres. Foram 3 novos hospitais, chegando em 3 unidades, em 9 unidades federativas. Então, a gente aqui na parte de Seres, fazendo um trabalho consistente, gradual, de espalhar a marca Seres como já a maior rede de hospitais veterinários em múltiplos estados da Federação Brasileira. Aqui também nós temos a plataforma Omnichannel continuando a surpreender, continuando a bater recordes. É mais um recorde trimestral que nós vamos apresentar aqui da omnicanalidade, o que vai consolidando essa plataforma como bench do mercado brasileiro, como bench do mercado mundial também no segmento pet, e entre todos os tipos de varejo no mercado mundial, seguramente nós estamos entre as plataformas omnicanais mais bem-sucedidas do mundo do varejo. Aqui também, relembrando que a gente continua acelerando a construção do ecossistema. Nós anunciamos a Cansei de Ser Gato, que já concluímos, anunciamos a Zidog, que tem previsão de conclusão no 4º trimestre, e também teremos novidade nesse sentido, em breve informaremos para vocês. Aqui, um outro ponto importante é o recorde de receita bruta. Nós atingimos 2,3 bi no LTM. Isso é um crescimento de mais de 50% ano contra ano. Em termos de valores nominais, esse delta significa 790 milhões. Então, só o delta do nosso crescimento equivale o que seria a terceira maior companhia do setor. Então, só essa diferença é como se a gente tivesse construído a terceira maior companhia do setor. Aqui também um aspecto estrutural importantíssimo é que, apesar de uma mudança relevante entre os canais físicos e online, a participação entre mix de produtos, pesando mais food do que não food, e todo o cenário inflacionário, a gente continua mantendo a rentabilidade em níveis absolutamente saudáveis. Essa é a nossa principal proposta de crescimento da companhia. A gente quer crescer sim, com números consistentes, mas a gente também tem tido os devidos cuidados para que esse crescimento não destrua toda a rentabilidade construída ao longo dos últimos anos. Seguindo aqui, nós temos como highlights aqui, o recorde de penetração no digital, foi 31% no terceiro trimestre de 2021, lembrando que no pré-pandemia era 7%, durante a pandemia foi 25%, a gente imaginava que passado o pior da pandemia, os 25% retrocedesse, aconteceu o inverso disso, a gente na verdade avançou no pós-pandemia, no pós-pior momento da pandemia, e agora no terceiro trimestre nós batemos 31% de participação, e como eu disse, conseguindo segurar a rentabilidade. Também aqui um recorde do índice de omnicanalidade atingindo 87%. O que significa isso? De cada R$100 vendidos na nossa plataforma online, R$87 foram expedidos por uma loja, seja para o Pickup Store, seja para o Ship from Store. Aqui também nós tivemos faturamento e rentabilidade recordes do digital. Aqui é importante dizer que, desde o momento do nosso IPO, a gente tem falado que a plataforma é escalável e rentável. E a gente tem comprovado isso trimestre após trimestre, apresentando melhora no nível de serviço
e mostrando o quão rentável é essa iniciativa nossa da omnicanalidade. Sempre lembrando que a gente está num processo constante de evolução. Por exemplo, no terceiro trimestre, a gente justamente evoluiu o índice de omnicanalidade, porque a gente incluiu o redespacho a partir de uma loja num raio superior a 5 quilômetros. Isso é um projeto que nós já tínhamos alguns períodos atrás e começamos a implantação dele no terceiro TRI. Ou seja, quando você compra, por exemplo, para o interior de Goiás, ao invés de sair do CD de São Paulo, isso começa a sair de uma das lojas de Goiânia. E isso tudo vai otimizando a nossa questão de frete, melhorando o nosso nível de serviço. Aqui também um ponto super importante é que a nossa ruptura tem níveis absolutamente controlados, apesar de todo o problema de abastecimento, problemas de China, etc., etc., a gente continua tendo rupturas em níveis extremamente saudáveis, e mais do que ter uma ruptura média em níveis saudáveis, é a dispersão dessa ruptura absolutamente consistente em todas as regiões geográficas e estados do Brasil. Então, a gente tem procurado ter esse cuidado dos indicadores operacionais serem muito bem homogeneizados ao longo de toda a nossa expansão nacional. Um outro aspecto importante é a questão da interação com clientes. Essa experiência Omni, a gente tem investido semana após semana, mês após mês, no sentido de proporcionar uma experiência cada vez mais fluida, né, entre os segmentos diferentes, entre canais diferentes, entre produtos e serviços. Esse tem sido o trabalho da nossa parte de sistemas, para que essa experiência do consumidor cada vez fique mais fluida, cada vez mais fácil, cada vez com menos toques, cada vez com mais integração. Então, isso tem sido um processo absolutamente contínuo nosso. Vale aqui destacar que nessa questão da jornada do cliente, a gente conseguiu rolloutar no terceiro trimestre a iniciativa do programa Minhas Ofertas, que tem sido um absoluto sucesso. Os clientes têm recebido minhas ofertas com muito entusiasmo, já que essas ofertas são customizadas consumidor por consumidor. É absolutamente de acordo com o seu perfil. Aqui também podemos falar da digitalização dos serviços, a questão do banho em tosa, já fazendo um agendamento que está funcionando extremamente bem e já rolloutado para toda a rede. A questão da eficiência operacional também, a gente digitalizando essa eficiência, com vários exemplos que nós vamos mostrar a seguir. O avanço no ecossistema, com uma notícia muito boa que nós vamos, ao longo dessa apresentação, também compartilhar com vocês, e toda a parte de análise de dados, gerando insights estratégicos para a gente sempre estar no caminho de ir ao encontro do que o tutor espera da nossa rede. Aqui, lembrando das 150 lojas, nós tivemos, então, 35 aberturas nos últimos 12 meses. E atualmente já são 153 lojas, então, atualizando aqui, já tem mais 3 lojas inauguradas no quarto TRI, portanto, já são 153 lojas em 18... 153 é o número do fechamento do terceiro TRI. Né? É o número do fechamento do terceiro TRI. A gente, de fato, já tem lojas inauguradas no quarto TRI, mas ainda não constam aqui na apresentação. Então, são 153 em 18 unidades federativas diferentes. E aqui uma coisa importante, pela primeira vez, nós passamos o índice de 40% de lojas fora do estado de São Paulo. Atingimos 42% de lojas fora de São Paulo. Dessas 10 lojas inauguradas no terceiro TRI, 7 foram fora do estado, o que mostra o nosso compromisso do espalhamento geográfico da empresa. A gente está fortemente comprometido em trimestre após trimestre ter essa empresa cada vez mais nacionalizada. Um outro aspecto importantíssimo é a evolução do NPS, que continua batendo recordes
apesar desse crescimento forte que nós estamos tendo. O Minhas Ofertas tem tido uma contribuição gigante na percepção do cliente sobre atendimento, sobre percepção de preços e a percepção geral da companhia. Lembrando aqui que no terceiro trimestre a gente abriu 2 hospitais e um hospital agora em outubro, então totalizando os 13 hospitais em 9 unidades federativas. Aqui, só compartilhando rapidamente, o case de Manaus, que para nós é bem emblemático de como é importante a gente ser o primeiro a chegar numa cidade, como é importante a gente fazer esse espalhamento geográfico. Manaus foi o terceiro melhor inauguração da nossa história, né? Então, para o mês, para um primeiro mês de operação, é a terceira melhor história de primeiro mês que nós temos, em mais de 150 inaugurações. Lembrando que quando a gente inaugurou em Manaus, o nível de serviço, que até a gente abrir as plataformas existentes, incluindo a nossa, demoravam 10, 15 dias para fazer uma entrega em Manaus, além do preço de frete ser proibitivo. Hoje a gente faz sem custos adicionais, isso em apenas um dia útil essa entrega, né? Então, a percepção para o manauara é extremamente forte sobre a mudança. E, dado todos essas situações que nós estamos colocando, a gente tem a gratíssima satisfação de, conforme comunicamos ao mercado um pouco mais cedo na data de hoje, a gente está compartilhando com o mercado um guidance da abertura para 2022. A gente altera aquele guidance do IPO, que era 30 a 40 lojas, e estamos afirmando abrir 50 lojas no ano de 2022. E essa revisão justamente se dá pelo contexto mais conturbado da economia, o que nos encoraja a acelerar. Encoraja a acelerar porque a importância estratégica de ser o primeiro a chegar e as oportunidades de pontos comerciais que momentos mais agudos da economia propiciam são momentos que não voltam. Então, a gente está absolutamente comprometido com a expansão e com a construção de pilares de longo prazo. Então, o ruído de curto prazo, além de não significarem qualquer revisão para baixo, significou, nesse caso, uma revisão para cima do nosso processo de aceleração de expansão. Só mantendo a coerência aqui, no IPO, ao ser provocado por vários investidores por que a gente não acelerava a expansão, eu dizia que a expansão, o gargalo não era financeiro, o gargalo era a qualidade do ponto comercial e o gargalo era a operação após aberto, que abrir era fácil, difícil era operar. E a gente percebeu ao longo desse ano que, não obstante a gente estar batendo recorde de aberturas, a gente continua abrindo lojas em excelentes localizações e a qualidade da operação não só não deteriorou, como atualmente está em níveis recordes, o que nos dá o conforto necessário para que a gente anuncie esse guidance para 2022 e com a certeza que a gente continuará mantendo uma consistência dos indicadores operacionais bastante interessante. O nível de NPS, só para que a gente tenha uma noção melhor, ele fechou no nível recorde de 76 no terceiro TRI, contra 75, que era o número do terceiro TRI do ano anterior, e 71 do terceiro TRI do ano de 2019. E só para que a gente também está abrindo uma informação aqui importante, quando a gente fala da dispersão, esses 76 é a média Brasil, mas a oscilação elas fica entre 72 e 77, o que mostra realmente uma baixíssima dispersão da qualidade da nossa operação nas diversas regiões geográficas. Se a gente abrisse por estado, também essa dispersão seria muito baixa. Aqui, a plataforma online, lembrando como a gente tem feito avanços significativos na plataforma online.
a gente já tem a forte convicção que nós estamos atingindo a liderança desse mercado online, eventualmente, sob um critério mais técnico, a gente poderia falar que a gente está numa situação de empate técnico com quem sempre foi o líder do setor, que foi o peer player, mas a gente tirou toda a diferença desse peer player em apenas praticamente 2 anos. Né? Lembrando que em 2019 a gente era 1/3 do tamanho do líder do setor digital, em apenas 2 anos a gente pode dizer com toda tranquilidade que a gente está numa situação já de empate técnico em termos de faturamento. Então, bastaram 2 anos para a gente avançar e consolidar a liderança em vários aspectos. A gente tem a liderança do faturamento global, a gente tem a liderança de centro de estética, a gente tem a liderança da parte veterinária, em termos de hospitais multiestados, e faltava essa questão de ter a liderança do digital. Como eu já disse, com 31% de penetração digital e 87% de omnicanalidade. Aqui também outros dados super importantes. A gente cresceu a base de assinantes 3 vezes, ou seja, a gente triplicou. Nós já temos hoje 230 mil assinantes, portanto, recorrentes, e batendo novo recorde de participação no faturamento global da empresa. Né? Isso significa 23% da receita bruta total vinda desses assinantes. Esse número também é um número absolutamente crescente, assim como a participação das vendas digitais através do nosso app. 65% das vendas digitais hoje acontece no nosso app. Esse aumento de 140% versus 1 ano atrás, o que mostra que a gente está num caminho absolutamente correto de ter um app que os consumidores estão gostando, que tem uma experiência fluida e que a assinatura funciona de forma absolutamente sem burocracias, assim como o eventual cancelamento dela, com um toque você cancela ou suspende, o que deixa o tutor muito confortável para entrar ou sair do sistema quando ele deseja. Aqui também, lembrando que a gente mais que dobrou o número de usuários ativos no app, e a gente está batendo quase 1 milhão de usuários já no app, já são 950 mil usuários. Aqui na parte da transformação na digitalização, lembrando o programa Minhas Ofertas que foi citado, o agendamento via app, o app Jobs, que é um ponto super importante para a gente também ter o colaborador absolutamente integrado nessa digitalização, e o projeto de self-checkout. Né? Então, alguns pontos rápidos aqui sobre o Minhas Ofertas. Houve um aumento no sentido de triplicar a participação de ofertas com clientes com ofertas ativadas. Esses clientes que utilizam Minhas Ofertas, eles dão um NPS maior do que a média, porque eles se sentem absolutamente bem atendidos, e eles têm taxas de recompra maiores, eles experimentam mais categorias, o ticket médio é maior, o cash margin é maior. Então, isso é um golaço que nós fizemos com Minhas Ofertas, é um programa que está sendo super vencedor. O que não significa que ainda não tem melhorias. E, como eu disse, a gente é absolutamente inquieto sempre. Então, a gente está fazendo aqui um trabalho de continuar melhorando a assertividade do Minhas Ofertas, assim como a questão de navegabilidade da experiência do tutor no programa de Minhas Ofertas. O agendamento de estética, nós completamos o rollout, a gente lançou em julho e já rolloutou toda a rede, e a gente já tem 15% na média de participação de todos os agendamentos. Um programa recém-lançado, sendo que em algumas lojas isso já atinge 50% do agendamento. Então, aqui também é um outro sucesso na digitalização da companhia, e o mais importante, os consumidores que estão usando esse serviço de agendamento, agendando o seu profissional, agendando o seu horário, têm dado feedbacks extremamente positivos no sentido de estarem satisfeitos com essa nova funcionalidade. E isso cria um ciclo
muito positivo, porque isso desafoga a nossa operação física lá de recepção, que passa a ter muito mais atenção a quem está presencialmente, fisicamente na loja, querendo agendar alguma coisa. Então, a gente vai sempre fazendo as coisas no sentido de pensar na jornada integrada desse cliente, seja ele na loja física, seja ele com o celular na palma da mão. O App Jobs, também aqui sobre produtividade, sobre a integração do nosso colaborador em tudo isso que nós estamos fazendo, tem se mostrado uma ferramenta essencial de trabalho. A gente está fazendo já várias inclusões, onde cada vez mais o processo para o colaborador também é digitalizado, e assim ele tem muito mais facilidade em fazer um atendimento no Pickup Store, em fazer as rotinas operacionais da loja, enquanto tem varejistas que nem têm ou nem iniciaram o planograma em lojas, a gente já está na etapa de estar nesse momento desenvolvendo para que o planograma seja digitalizado para os nossos colaboradores. Então, realmente, a gente está bem à frente na questão dos indicadores operacionais. Ainda em relação à experiência da jornada do cliente na loja física, o self-checkout tem se mostrado um absoluto sucesso. Aqui nós já temos o self-checkout em mais de 30 lojas. Lembrando que, até o momento, nós somos o único operador do segmento pet no Brasil, talvez do mundo, porque eu não lembro agora de outros varejistas ao redor do mundo que tenham utilizado o self-checkout no segmento pet. Então, a gente é inovador ao dar essa funcionalidade para o cliente, o que tem sido um absoluto sucesso. São mais de 30 lojas já instaladas, e nas lojas onde estão instalados, isso tem representado mais de 40% da passagem dos cupons. Então, super importante isso, ganha produtividade. Em feriados, domingos, que você tem uma equipe naturalmente reduzida por força de lei, você tem a compensação de ter o self-checkout, diminuindo drasticamente a questão de filas nesses momentos de mais estresse. E a gente continua firme na questão de rolloutar o self-checkout, principalmente nas lojas de maior fluxo. No tema ESG, aqui só notícias boas, a gente continua muito forte no nosso foco de ESG, especialmente quanto ao Adopt Pets. A gente tem melhorado a questão de experiência digital, melhorando toda a integração de informações para que o consumidor possa, através da plataforma digital, entender todas as adoções disponíveis na rede, para que ele possa se dirigir a determinada loja para fazer a adoção do pet que faça mais sentido, que tenha mais aderência ao que ele está procurando. Então, isso é como se o cliente pudesse estar visitando todas as lojas simultaneamente para saber para onde ele deveria se dirigir fisicamente para poder fazer uma adoção mais assertiva. Aqui a parceria lembrando que nós passamos também a marca de 55 mil pets adotados. Em relação à parceria com a editora MOL, que é a maior editora social do planeta, sucesso atrás de sucesso. Então, nós lançamos aqui o álbum de figurinhas Bichos do Mundo. Foi vendido 330 mil álbuns. Para que vocês tenham uma noção, eu, por curiosidade, fui ver os livros mais vendidos do Brasil, e o best-seller vendeu, no período, 90 mil exemplares. Então, o best-seller vendeu 90 mil, a gente vendeu 330 mil álbuns, arrecadamos mais de 280 mil reais só com esse álbum para doação para as ONGs parceiras. O livro Acho Bicho 3, portanto, que já é a terceira versão do Acho Bicho, também 160 mil exemplares a serem vendidos, com 90 mil já vendidos no primeiro mês. E a parceria com o Instituto Arredondar. Em 2 anos de projeto, nós batemos agora a cifra de R$1 milhão doados, arrecadados para serem doados para as ONGs parceiras. Então, o cenário extremamente positivo,
em todos os indicadores operacionais, indicadores de percepção de cliente. E agora, para os dados financeiros, eu passo para a Aline Pena, a nossa CFO e responsável por relação com investidores. E, em seguida, eu volto para complementar a apresentação. Aline, bom dia. Bom dia a todos. Passando aqui pelos resultados financeiros, né, a gente trouxe aqui no slide o crescimento da nossa receita bruta, como bem o Sérgio falou, a gente cresceu 42,5%, e também a gente reforça aqui o crescimento versus o terceiro trimestre de 2019, né, porque a gente já tinha uma base muito forte em 2020, versus 2019 nós crescemos 115% na nossa receita. O digital, como o Sérgio comentou, foi também um crescimento muito alto, de 73% versus 20% e 750% versus o terceiro TRI de 2019. Falamos bastante sobre a participação do digital no nosso mix, né? No ano passado, nesse mesmo trimestre, ele foi cerca de 25% do faturamento, passou aí para 31% do faturamento. O índice omnicanal de 87,2%, sendo aqui praticamente metade de pick-up, metade de entrega pela loja. Um lucro bruto também que cresceu na casa dos 40%, a gente já vai falar um pouco de margem bruta no slide a seguir. Um EBITDA ajustado que cresceu, né, praticamente em linha, aí, com uma pequena variação positiva em relação ao faturamento, de 43,4%. Né, representando quase 100% de crescimento versus 2019, e um lucro líquido que, inclusive, superou o crescimento de EBITDA no período. No próximo slide, a gente fala um pouco sobre a expansão da rede de lojas, né? Então, nesse trimestre, nós abrimos 10 lojas, né, e 2 hospitais. Vale dizer que dessas lojas nós abrimos 7, né, em regiões que a gente ainda não tinha loja, né, o que mostra a nossa estratégia de espalhamento pelo país todo, né, e reforça um pouco o que o Sérgio falou anteriormente sobre o nosso novo guidance, né, então a ideia é continuar fazendo adensamento e espalhamento, mas muito mais espalhamento, acho que na proporção aí de praticamente 2:1. As nossas lojas ainda são muito recentes, né, então a gente tem mais de 50 parques de lojas ainda a maturar, né, e aí, né, temos a cada vez mais lojas fora, né, da UF São Paulo, então que comprova que nós estamos atingindo uma presença realmente nacional. Tá? No próximo slide, a gente traz um pouquinho de novo do crescimento de receita bruta, né, então a base de comparação do terceiro trimestre bastante forte, de 51%, né, e um crescimento de same-store sales bastante saudável, de 21,8% no período. Tá? Aqui também vale destacar o crescimento de seres, né, dos nossos centros veterinários e dos hospitais, que foi de 35%, mesmo considerando a base forte do terceiro trimestre. A gente fala um pouco sobre estética no release, estética cresceu cerca de 40%, mas aqui cabe lembrar que tinha, sim, uma base mais fraca por temas de Covid, e a gente ainda não viu a retomada de 100% das lojas, porque alguns tutores ainda estão preferindo realizar os banhos em casa. E isso, né, tende a melhorar até o final do ano. Falando um pouco de plataforma digital, como eu falei para vocês, a gente atingiu os 31% da receita, né, foi o nosso recorde de digital, praticamente 200 milhões de faturamento digital, e continuamos sendo líderes nos rankings de downloads, seja no Google, seja na App Store, e não só de downloads, mas também de visitas aos sites. Então, liderando aí as empresas A e B, que são as nossas, as peers, né, no segmento pet brasileiro. No próximo slide, a gente traz um pouco do que o Sérgio vem falando da plataforma rentável e escalável, né? Então, apesar do crescimento de faturamento muito relevante, tivemos, né, uma pequena pressão de margem bruta, e aqui por 2 motivos, né? O principal é o digital, quando a gente coloca o digital saindo de 25% para 31%, esperada essa pressão de margem, as margens são ligeiramente menores no canal digital, a gente passa aí para o mercado na casa de 6%, 7% de diferença, né? E também porque nesse trimestre especificamente a gente vendeu um pouco mais de alimentos, né? O crescimento da categoria food foi de 63%. Então, isso gerou ali uma pequena pressão de margem bruta, mais do que compensada aí pela alavancagem operacional em termos de EBITDA. Então, a gente teve uma forte diluição de SG&A, né? E foi o primeiro trimestre em 5 trimestres
que a gente conseguiu diluir despesas de selling, tá? Que eu acho também despesas de vendas, que é um ponto bastante importante. Gastamos sim um pouquinho mais com ocupação, até por conta do reajuste, né? Dos índices de reajuste de aluguéis, e um pouco mais de frete, porque cada vez mais a gente espalha, então a gente acaba tendo mais custos de entregar no Brasil todo, mas a nossa alavancagem operacional mais do que compensou o aumento dessas despesas, e a gente conseguiu crescer EBITDA, né, uma margem de EBITDA de 10,5%, que inclusive uma melhora sequencial frente ao próprio terceiro trimestre do ano passado. No próximo slide, a gente fala um pouco sobre os investimentos. Então, conforme eu comentei, na grande parte dos nossos investimentos foi concentrado em novas lojas, foram 10 lojas e 2 hospitais, e mais ali na casa dos 11 milhões, os investimentos em tecnologia, sistemas, enfim, para proporcionar tudo aquilo que o Sérgio mencionou no início do call, todos os desenvolvimentos de sistemas, apps e tecnologia, seja para o cliente e para dentro também de casa, né? Então, de fato, a transformação digital acontecendo dentro e fora da companhia. E a gente fala também aqui um pouquinho sobre a alavancagem, que está ocorrendo aí em níveis bem confortáveis, né? Embora a gente esteja trabalhando na avaliação de fontes de financiamento, inclusive para falar, né, sobre esse novo guidance de lojas. Então, a gente vai estar sempre aberto a olhar quais são as melhores maneiras de se financiar ao longo dos próximos meses. Agora, a gente pode passar para a próxima sessão, que a gente vai dar um update do nosso ecossistema. Primeiro, um refresh sobre a aquisição da Cansei de Ser Gato, né? Então, retomando a todos, nós compramos a Cansei de Ser Gato pela questão de produção de conteúdo, né? As duas fundadoras, elas são excelentes na produção de conteúdo e têm uma audiência muito fiel, e além disso, elas fazem um design de produtos exclusivos, que tem feito muito sucesso, e a gente vai até trazer no slide seguinte um pouco de algumas atualizações do que a gente já tem nesses poucos meses de atuação junto a elas, né? Então, vem ocorrendo em ritmo acelerado, nós temos reuniões e interações muito próximas com todas as áreas da empresa. Elas têm, inclusive, recebido alguns prêmios e destaques de Spotify como um dos melhores podcasts relacionados ao tema animal, né, ao tema pet. O calendário delas, acho que é um ponto que a gente trouxe aqui, que é muito interessante, porque apesar de ser algo analógico, digamos assim, para os dias de hoje, é algo que realmente gera aquela sensação de escassez. O cliente vai até a loja para procurar o calendário, porque ele tem medo que ele acabe, né? E aí, o que a gente mais quer destacar aqui nesse call é que nós fizemos uma grande ação na nossa loja Pets da Rua Augusta, no último final de semana, próximo slide, e a gente traz aqui algumas fotos, né? As filas chegaram a 4 horas para que os gateiros, né, os tutores de gatos, imprimissem crachás, né, para os seus pets. A gente já tinha algumas gôndolas com os produtos da Cansei de Ser Gato, produtos exclusivos, que também venderam muito rapidamente. A reposição média das gôndolas aconteceu 3 vezes mais do que acontece na categoria durante um dia, né? Inclusive, a gente recebeu muito fluxo de outros estados, né? De fãs da Cansei de Ser Gato que vieram comprar os produtos e pegar o crachá, que ele era emitido de maneira gratuita. Falando um pouquinho sobre a Zidog, a gente também traz um pouco do update da integração, né? Por enquanto, nós estamos planejando a integração, nós temos uma consultoria contratada que está olhando todas as frentes, né? Do financeiro, back-office, até as frentes de supply, logística e venda, inclusive internacional. E a gente tem aqui alguns pilares que a gente queria trazer para vocês. Temos uma frente de Zinal, que é o hub de distribuição, é o app da Zidog, que nós vemos uma sinergia muito forte na alavancagem de condições comerciais da Pets, né, as condições negociais de Pets, a gente levando isso para a Zinal, é o maior ganho de sinergia financeiro desse negócio. Tem toda a oportunidade de usar as nossas lojas Pets para alavancar as entregas da Zinal. Então, hoje, a Zidog tem alguns hubs, a gente pode multiplicar isso pelo nosso número de lojas, por 153 lojas, e também tem toda uma questão de expandir, de fato, o sortimento de produtos que a Zinal oferece, que hoje é mais limitado e pode ser, né, a infinidade de produtos que a Pets já disponibiliza para os seus clientes. Na frente de Zidog, a gente também quer trazer o sortimento de produtos Zidog para as lojas Pets. Até então era um sortimento mais restrito, agora a gente vai ter ele completo, seja nas lojas, seja no e-commerce Pets.
temos todo um potencial que a gente ainda não coloca como certo, a gente fala para os investidores ainda não colocarem na conta, que é a alimentação natural através das Dog Kitchen, que vai ser lançado em fevereiro, e aí pode ser algo realmente muito positivo. A gente conhece vários players internacionais que já atuam nesse segmento e que têm valuations ali de bilhões de dólares, mas obviamente a gente vai testar, né, e vai deixar vocês informados sobre os movimentos ali dessa frente, que é um power move, né, nas palavras da Zidog, é o que eles acreditam bastante. E, por fim, né, para os próprios produtos Pets, nós temos já a marca própria Pets, mas a gente com certeza quer alavancar a expertise deles de produto, de marca própria, de sourcing, inclusive de importação, né, para fazer a desintermediação e inclusive ter sinergias financeiras e produtos muito diferenciados da marca própria Pets. E no próximo slide eu trago um pouco da Zidog Temple, é a flagship store que foi lançada pela Zidog nesse último final de semana também, então foi um final de semana agitado para as nossas empresas adquiridas. É uma flagship de 800 metros quadrados, 4 andares, uma experiência única, né, de acordo com as palavras dos fundadores, só indo lá para você realmente entender o que é a Zidog. E passando para o próximo slide, a gente tem algumas fotos de como foi esse lançamento. Tinham mais de 3 mil pessoas frequentando a loja em apenas 7 horas de evento, filas, né, muitos cães, centenas de cães presentes. Também, assim como a Cansei de Ser Gato, público vindo de outras cidades. Então, de fato, a gente vê que tanto Zidog quanto Cansei de Ser Gato trazem consigo um grande efeito de comunidade e a gente fica muito animado com isso. E aí, por fim, agora volto a chamar o Sérgio para falar da nossa recém-lançada aquisição. A gente acabou de anunciar que é a parceria estratégica, né, com o Alexandre Rossi, que é um grande influencer aí do mercado Sem pet. spoiler, Aline. Você deu spoiler? Mas já estou aqui. Não passou o slide? Deixa toda surpresa. Pronto, agora passo todo aí o bastão, Sérgio. Obrigado, Aline. Gente, a Aline deu essa atualização do Cansei de Ser Gato, assim como da Zidog, e todo o tempo a gente tem dito, especialmente no início desse ano, que nós atualizamos a nossa visão, que é ser mundialmente reconhecido como o melhor ecossistema do segmento pet até 2025. E como eu tenho dito em algumas interações, a gente constantemente está monitorando as possibilidades de M&A que façam sentido na construção desse ecossistema, principalmente focado não simplesmente em fazer um ecossistema que seja pontos de tecnologia, cujo foco seja a tecnologia, onde você tem um marketplace de serviços que serve só para vender o serviço de forma integrada, mas que não tem nenhuma conexão com a qualidade do serviço prestado, tampouco com a responsabilização do serviço prestado. E, nesse sentido, eu tenho muito, muito orgulho, muito prazer de apresentar o que nós concluímos agora pela manhã e anunciamos há pouco no mercado, que é a parceria estratégica com Alexandre Rossi e a aquisição da Cão Cidadão, empresa fundada por ele, que é, sem dúvida nenhuma, uma absoluta referência do mercado pet. Acabou, aliás, por coincidência, na segunda-feira agora, no dia 8 de novembro, ganhar o prêmio de influencer no segmento pet, o mais importante influencer do segmento pet. Ele é autor do método Adestramento Inteligente, tem um best-seller com o livro Adestramento Inteligente, feito há muitos anos atrás, absoluta referência no tema adestramento. Tem participações em programas de televisão extremamente conhecidos, ficou fortemente conhecido por um período num programa na Record como o Dr. Pet. Então, ele foi uma referência do programa Domingo Espetacular, era o quadro que dava os maiores índices de audiência dentro do Domingo Espetacular. Atualmente faz participações no É de Casa da TV Globo.
então com participações recorrentes lá, falando sobre adestramento. Lembrando que ele, a Estopim, o Bartô, juntos, tem mais de 6 milhões de seguidores, né? Então, é absolutamente uma referência no que tange as redes sociais. A gente fazia eventos spot com ele em lojas, as lojas sempre ficam absolutamente abarrotadas com as pessoas querendo um autógrafo dele, querendo uma foto com ele, querendo conhecer Bartô, querendo conhecer Estopinha, porque são absolutas celebridades do mundo pet. Então, dando um pouco mais aqui de detalhes sobre o que foi feito, nós adquirimos, em primeiro lugar, a empresa Cão Cidadão. Estamos adquirindo 100% das ações dessa empresa. É a maior franquia da América Latina no que tange adestramento em domicílio. Né? São mais de 70 adestradores, são mais de 5 mil aulas por mês, mais de 100 mil famílias já atendidas desde o lançamento dessa plataforma. Então, aqui a gente está endereçando uma dos serviços complementares ao nosso ecossistema, que é a questão do adestramento, e a gente muito feliz em ter adquirido simplesmente de longe a melhor plataforma que existe hoje para adestramento dentro do território nacional. Naturalmente, com todas as possibilidades da escalabilidade desse sistema. Aqui tendo como sócios o Alexandre Rossi e o Emerson Duran. Aqui nós temos, entre as redes sociais, quase 500 mil seguidores só do Cão Cidadão. A parceria de Alexandre Rossi com o Cidadão, eles fortalecem o ecossistema por algumas perspectivas. Sem dúvida nenhuma, como eu acabei de dizer, sobre os serviços de adestramento, a produção de conteúdo, onde Alexandre Rossi é uma absoluta referência no bem-estar animal, além do que toda a questão da audiência qualificada que o Alexandre Rossi traz para nós. Então, quando a gente olha aqui a questão do nosso ecossistema como um todo, a gente vê que a marca Cão Cidadão ajuda a consolidar a nossa presença no mundo digital, ajuda nessa parte de serviços, ajuda na parte de conteúdo, ajuda na parte de adoção, porque o Alexandre Rossi também deve desenvolver metodologias de ajudar o adotante e o cão a ser adotado para dar o melhor fit possível, assim como a questão dos pequenos negócios e franquias. Esse contrato com Alexandre Rossi significa que ele vai ajudar a fazer o credenciamento de todos os serviços que hoje nós não prestamos, tais como o dog walker, o dog sitter, o hotel daycare, né? Então, quer dizer, nós temos aqui algumas situações que a gente dizia que faltavam a gente fazer a partir desse contrato com Alexandre Rossi. Nós temos ele para ajudar a fazer o credenciamento de todos esses serviços, a dar o sistema de acompanhamento desses serviços, para que a gente possa não só vender os serviços, mas, sobretudo, nos responsabilizarmos pelos serviços prestados. Os principais termos da transação foi 100% de aquisição da empresa Cão Cidadão. O Alexandre Rossi e as marcas do grupo dele passam a ter exclusividade com a Pets para divulgação de produtos e serviços. Então, aqui é um ponto super importante. O Alexandre Rossi, pelo renome que tem, ele é bastante utilizado pelas indústrias a favor do varejo de uma maneira geral. Então, até a data de hoje, ele podia estar fazendo apresentações para o concorrente qualquer nosso. E a partir do acordo assinado agora pela manhã, o Alexandre Rossi passa, pelo menos nos próximos 7 anos, a ter absoluta exclusividade no que tange as ações de varejo. Então, simplesmente a gente fechou com a melhor referência do mundo pet no que tange a adestramento, que tem toda a credibilidade e competência necessárias para ajudar a fazer o credenciamento dos demais serviços e, portanto, também ser
o embaixador dos serviços que ele mesmo vai ajudar a credenciar. Aqui, o ponto que eu quero destacar mais uma vez, não é uma simples colocação de serviços como alguns concorrentes têm feito. Aqui a gente está dizendo, vamos colocar nos próximos trimestres serviços paulatinamente, mas vamos dizer para o tutor o seguinte, pode contratar nosso serviço. A gente garante que estatisticamente a chance de você ter problema é menor, mas se você tiver problema, fique tranquilo, a Pets vai resolver isso para você. A gente não vai colocar isso para um terceiro, a gente não vai deixar o tutor na mão, deixando ele resolver com alguém que ele nem sabe exatamente quem seja. Isso é uma diferença fundamental, que você, investidor, entenda a diferença do que é o nosso ecossistema versus o que é o ecossistema da concorrência. Tá? Esse ponto é absolutamente central no entendimento estratégico do que nós estamos fazendo. É exatamente por isso que, mais uma vez, a gente demora um pouco mais. A gente não acha que tem que ser o primeiro a fazer o movimento, mas a gente procura fazer o movimento da forma correta. Primeiro, se cercando dos melhores do mercado. Né? Zidog, Cansei de Ser Gato, Alexandre Rossi, simplesmente a gente não está fazendo um time, a gente está fazendo uma seleção. A gente está pegando os top do mercado em cada área da sua atividade. E isso, para montar um ecossistema, é um ecossistema que nasce com as peças certas. E principalmente com o mindset certo, no sentido de pensar que existe um tutor que vai contratar esses serviços, vai utilizar esses produtos e, sobretudo, ele precisa ser absolutamente priorizado e respeitado. E respeitar para nós é levar essa relação do dia da contratação até a satisfação do serviço prestado. Também uma parceria estratégica, o Alexandre tem cursos online de adestramento e a gente passa, a partir da data de hoje, a ser vendedor exclusivo desses cursos online. Então, aqui é uma coisa absolutamente importante também, porque aqui você tem a possibilidade de utilizar toda a modernidade das ferramentas que o online permite, para que a gente leve a mensagem do adestramento para muito mais pessoas. E muito incentivo na transação também, uma parte dessa transação está feita com ações que geram todo o incentivo para que o Alexandre, nos próximos 7 anos, esteja empenhado na construção desse ecossistema, assim como uma parte de earnout absolutamente atrelada a que a gente atinja a nossa visão em 2025. Então, o que eu posso dizer para vocês é que essa contratação coroa a nossa estratégia de ecossistema, entrando numa parte que estava ainda desguarnecida e com o anúncio de hoje fica muito bem coberto e que, com muita precisão, mas também com muita responsabilidade, a gente vai estar lançando ao longo dos próximos trimestres os serviços, na medida que o Alexandre tiver conforto sobre o credenciamento dos serviços que vão ser oferecidos. Então, pela atenção de todos, agradeço o tempo e agora estou absolutamente disponível para responder, assim como a Aline e Matheus, disponíveis aqui para responder as perguntas dos investidores. Muito obrigado para todos. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da fila, digitem *2. A nossa primeira pergunta vem do webcast do Sr. Luiz Felipe, do BTG Pactual. Bom dia. Por favor, poderiam comentar sobre o espaço para repasse de preços e o estado da cadeia de fornecimento? Falhou para mim a pergunta. Você poderia repetir, por favor? Sim, claro. Por favor, poderiam comentar sobre o espaço para repasse de preços e o estado da cadeia de fornecimento? Perfeito. Obrigado pela pergunta, Luiz Felipe. Bom, a questão do repasse de preços, a gente tem tido
sim, pressões inflacionárias, mas ao mesmo tempo a gente tem passado isso para a precificação de produtos, e uma maneira muito objetiva de ser constatado isso é as próprias margens brutas, que têm demonstrado uma baixíssima oscilação, e não esquecendo que essa oscilação tem a ver com uma mudança de canais, onde o online fica mais representativo, especialmente no terceiro trimestre, o food ficou mais representativo, portanto, nada a ver com o fato de não estar repassando as pressões inflacionárias de custo. O que acontece é que, naturalmente, o consumidor, quando recebe essa pressão inflacionária, ele tem priorizado dar o alimento, não fazer troca no alimento, mas ao mesmo tempo, se ele dava 10 petiscos, ele pode dar 7 petiscos, se ele comprava 3 roupinhas, ele passa a dar uma roupinha, para compensar o ticket dele, para que não haja todo o aumento inflacionário no cupom dele. E nesse sentido, é muito importante que, estruturalmente, nós tenhamos a questão do equilíbrio das nossas margens. Ter as margens do food razoavelmente equilibradas com as margens do não food tem sido essencial para que a margem total não sofra quando o mix se altera, como foi alterado no terceiro trimestre. Quanto à cadeia de fornecimento, nós tínhamos indicadores de ruptura antes da gente iniciar todo o nosso processo, acima de 7% de ruptura. A gente, no estado da arte lá da operação, no pré-pandemia, a gente atingiu 2% de ruptura, o que foi o índice mais baixo da nossa história. Com a pandemia, com os problemas de abastecimento, de matéria-prima que começaram a ter, nós fomos para um índice de 5% de ruptura, e atualmente, já tem alguns bons meses que a gente conseguiu estabilizar, a gente está em 3% de ruptura. Por que eu estou dando todos esses dados? Para contextualizar exatamente qual o efeito, de uma maneira muito objetiva, sobre os problemas nossos de fornecimento. Então, recapitulando, 2% era o pré-pandemia, que era o estado da arte, o melhor momento. Com a pandemia, isso ficou alguns meses na casa dos 5%, e a gente foi recuperando isso, melhorando a eficiência logística. Atualmente estamos com 3% de ruptura, o que é um indicador extremamente positivo, mas ainda não é o nosso melhor momento, que foi de 2%. E uma coisa mais importante do que falar dos 3% é dizer que esse indicador também é extremamente homogêneo ao longo das 5 regiões geográficas e das 18 unidades federativas que nós estamos presentes. Esse é um indicador que a gente acompanha semanalmente para ter certeza da qualidade da nossa operação. Obrigado pela pergunta. Sérgio, se puder complementar sobre o primeiro ponto, né, é importante reforçar que a gente não é imune, né, às oscilações de inflação e de macroeconomia, mas a gente é bastante resiliente. Quando a gente fala que 80% do nosso mix de produto é alimento, higiene e farmácia, né? Então, acho que isso também ajuda bastante aí na primeira parte da pergunta do Luiz. A nossa próxima pergunta vem da senhora Maria Clara, do Itaú. Oi, Sérgio, Aline e Matheus, obrigada por pegar minha pergunta e parabéns pelos resultados e pela aquisição. Então, aqui do lado do Itaú, a gente queria entender um pouco melhor sobre os upsides que vocês comentam no release, como a entrada no segmento de exames de laboratório, desenvolvimento de um plano de saúde e até mesmo a estruturação de novas modalidades de pagamento, como uma possível e-wallet. Vocês podem contar para a gente mais em detalhes sobre essas iniciativas, aí tanto na parte mais qualitativa delas, quanto na questão do cronograma para lançamento. Muito obrigada. Obrigado a você, Maria Clara, obrigado pela pergunta. Vamos lá. Aqui na parte de seres, nós, né, nesse momento, estamos com uma consultoria trabalhando. Nós estamos endereçando muito a questão de como que nós vamos entrar no mundo de laboratórios.
se a gente entra a partir do zero, se a gente entra fazendo aquisições. Isso aqui a gente quer entender o trabalho da consultoria, entender os alvos de mercado para tomar as melhores decisões. Então, a gente só tem a certeza que nós vamos entrar nisso. Por quê? Porque a gente quer verticalizar através dos nossos hospitais, das nossas clínicas e consultórios, e a parte laboratorial. Lembrando que a gente fez uma viagem de referência às grandes redes dos Estados Unidos, e a parte laboratorial é absolutamente essencial nessa questão de operar serviços veterinários. Por isso que a gente foca demais nisso. E isso constitui as bases para que também essa consultoria também vai trabalhar nisso, em como que a gente lança o plano de saúde. O plano de saúde ele está muito ligado ao que eu acabei de falar sobre a aquisição da Cão Cidadão, sobre a parceria com o Alexandre Rossi. É um pouco mais do mesmo no pensamento estratégico. A gente não quer fazer um plano de saúde, como alguns que tem aí no mercado, que se lembram de cobrar o prêmio todo mês do tutor, mas que não necessariamente tem o compromisso de que esse tutor seja atendido da mesma forma como se ele estivesse pagando pelo atendimento veterinário. A gente não concorda com isso. A gente acha que plano de saúde para valer, plano de saúde bom, é aquele plano que você paga todo mês. E o dia que for atendido, você é atendido exatamente da mesma forma que se você estivesse utilizando o cartão de crédito ou pagando em dinheiro. Simplesmente você vai usar o plano de saúde para fazer o pagamento. Isso dá mais trabalho. Isso não é simplesmente sair vendendo o plano de saúde. Então, a gente quer ter toda a responsabilidade, toda a cautela de lançar excelentes opções para democratizar o acesso do tutor brasileiro a uma saúde veterinária de boa qualidade. A gente acredita muito que com isso, esse caminho de estar lançando hospitais em vários estados do Brasil, essa questão do pilar do laboratório vai propiciar que a gente tenha disparado o melhor plano de saúde da América Latina. E acho que se eu pudesse complementar, sempre quando a gente pensa em estrutura verticalizada, é legal ressaltar a chegada do Irlau também no nosso conselho no final de julho, que acho que só reforça, né, todo esse componente estratégico que Seres tem dentro da construção de ecossistema aqui para o nosso grupo. Perfeito. O Irlau Machado tem agregado muito no nosso conselho, tem inclusive a própria consultoria que está fazendo todo esse trabalho, foi uma indicação do Irlau, o Irlau acostumado a trabalhar com essa consultoria, e a gente ficou muito confortável, estamos muito felizes com o desenvolvimento dessa consultoria para entregar o que nós precisamos. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Joseph Giordano, do Banco JP Morgan. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Sérgio, Aline, Matheus. Obrigado por pegarem minha pergunta. Queria explorar um pouquinho mais essa expansão, a aceleração da expansão de vocês, né? Então, a gente vai para 50 lojas. Eu queria entender como é que a gente deveria pensar daqui para frente, se esse crescimento ele deve ser baseado em um número de loja absoluto ou talvez uma meta interna em termos de expansão diária. Minha segunda pergunta aqui é como é que vocês têm visto os retornos dessas novas lojas, né? Me parece que a expansão tem indo bem melhor do que imaginado, até quando a gente olha para os números, a contribuição dessas novas lojas, elas têm sido bem maior do que a gente imaginava. Então, eu queria entender se a gente deveria pensar, talvez, em uma venda em regime mais alta do que seria uma loja madura normal. E, por último, eu queria explorar também um pouquinho a questão de necessidade de capital daqui para frente, né? Como a gente deveria olhar para o capex da companhia, porque por um lado a gente tem toda a aceleração do lado de Zee.Dog, né? E aí eu entendo que existe um problema de stockout lá, então a gente precisa fortalecer o capital de giro, e do outro tem essa expansão um pouquinho mais agressiva. Então eu queria entender como a gente deveria olhar para a linha de investimentos daqui para frente. Obrigado. Obrigado você, bom dia, Joseph, muito obrigado pelas perguntas. Vamos lá. O guidance que a gente está dando é para o ano de 2022, que é onde a gente tem conforto.
Então, a inauguração de 50 lojas. De fato, você tem razão quando você coloca que as novas lojas estão performando melhor do que o esperado. Isso também tem acontecido dentro das nossas projeções, e isso está fortemente associado à questão de acelerar o espalhamento. O que está acontecendo é uma retroalimentação muito forte. Quando a gente vai para cidades absolutamente novas, como foi o caso de Tocantins, como o caso de Manaus, Natal, Aracaju, enfim, todas as cidades novas, a gente já é conhecido pela nossa plataforma digital, pelas redes sociais, portanto a loja já nasce com muito fluxo, a loja nasce virando notícia na cidade e, por outro lado, ela retroalimenta as vendas digitais. Quando você pergunta se isso deveria, então, ser incorporado ao modelo de melhorar o faturamento, a minha resposta seria não, não deve. E eu explico por que eu não utilizaria essa premissa, que eu acho que ela poderia distorcer o modelo. A gente, quando faz as nossas projeções, a gente considera a influência das áreas primárias, secundárias e terciárias de uma determinada loja. Quando a gente é a primeira loja na cidade, a gente está tendo o benefício de atingir mais do que essas áreas primária, secundária e terciária. A gente está avançando, né, para deslocamentos muito superiores ao que seria uma cidade mais adensada. Mais adensada seja pela nossa própria expansão, seja pelo avanço da concorrência. Então, não é salutar que a gente troque premissas aqui. A gente precisa avaliar principalmente lojas em cidades onde você já tem um avanço da concorrência e a nossa própria expansão. Então, embora haja esse benefício em estar dentro dessas cidades novas, esse benefício ele não é necessariamente perpetuado, né? Lembrem que a gente vai colocar mais lojas nessas cidades para consolidar essa liderança. Portanto, o resultado econômico daquela loja tende a ser um pouco diferente no médio prazo. Por isso que é importante você utilizar a média de todas as lojas. Sobre o outro ponto, que é a necessidade de capital de giro, de fato, a gente está justamente nesse momento avaliando as melhores alternativas de financiamento desse capital de giro. A gente tem incremento no capital de giro pela questão de M&A, pela questão de aceleração de expansão, pela questão de mais investimentos em tecnologia, e a gente está avaliando quais são as melhores alternativas que também fazem mais sentido para o investidor, se é tomando dívida, se é fazendo follow-on. A gente está muito tranquilo no sentido de estar avaliando e tomar a melhor decisão de como que nós vamos financiar toda essa expansão anunciada. Muito obrigado, Sérgio. Valeu, José. Acho que vale lembrar aqui também, né, que o CAPEX médio, apesar de a gente estar incrementando em 10 unidades as lojas do ano que vem, o CAPEX médio das nossas lojas tem sido na casa dos 5 milhões de reais. Tá? Então, o incremento no limite seria algo em torno de 50 milhões de reais. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Sérgio Zimerman para as considerações finais. Por favor, Sr. Sérgio, pode prosseguir. Muito obrigado. Obrigado, Aline, Matheus, ao Marcos também. Um agradecimento público aqui a todo o time que não mediu esforços para que a gente conseguisse, em tempo hábil, fazer o anúncio da Cão Cidadão e do Alexandre Rossi. Essa
essa parceria com o Alexandre, essa aquisição da Cão Cidadão. É um projeto de muito tempo, meu em especial, pela toda a admiração que eu nutro pelo Alexandre. Muito, muito felizes de ter colocado o Alexandre Rossi nessa seleção, de estar com o Rodrigo, o Tadeu, o Felipe, da Zidog, estar com a Amanda e com a Stephanie da Cansei de Ser Gato. A gente realmente está muito focado em trazer pessoas excepcionais para esse ecossistema. Aqui, quando a gente colocou na visão no início do ano ser mundialmente reconhecido como o melhor ecossistema do segmento pet até 2025, a gente não estava brincando, a gente não estava pensando grande demais. A gente realmente, ou melhor, a gente estava pensando grande, mas acreditando o quão factível seja fazer isso. E, naturalmente, para você ter um sonho grande desse, você só concretiza se cercando dos melhores. Então, a gente está muito feliz mesmo de poder ter anunciado mais esse largo passo no que tange a construção do nosso ecossistema. E esperando que a gente só possa continuar dando boas notícias ao mercado. E como eu fecho aqui, da mesma forma como eu iniciei esse nosso call. O segmento pet, quando o mercado está bem, quando o mercado está tudo funcionando bem, ele é bom, mas ele não destoa tanto dos outros. Agora, quando o mercado está estressado, especialmente para o varejo, aí vocês vão entender por que o segmento pet é diferente dos demais segmentos de varejo, e bastante diferente. Tá? E isso é extremamente positivo para a tese de resiliência e crescimento que nós temos. Meu muito obrigado ao tempo de cada um de vocês. Uma excelente tarde de terça-feira a todos. Obrigado. Beijo no coração de todos. Tchau. A videoconferência da PES está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.